Hello, babies! Como vocês estão? Retornando às nossas lives para responder as perguntas de vocês sobre paralisia facial, tratamento de paralisia facial, tratamento correto, porque aqui o que a gente está fazendo é isso. Aumentando a consciência de qual é o tratamento correto, o que você tem que fazer, quais são os caminhos e o que é a paralisia facial. Essa é a nossa função aqui, diminuir os seus incômodos, seja através dos nossos atendimentos, meu e da nossa equipe fantástica, ou através dos cursos que a gente dá para fisioterapeutas aprenderem a atender com mais qualidade. E isso é uma das coisas que eu mais vejo, né? Hoje não foi diferente nas avaliações que eu fiz e nos pacientes que entraram aqui no nosso programa essa semana, que é ver isso, que a gente recebe pacientes que passaram por 1, 2, 3, 4 fisioterapeutas, todos eles exercendo um tratamento que mais prejudicou o paciente do que ajudou. E quando a gente olha esses pacientes, a gente fala assim, minha nossa, não precisava estar passando por isso, não precisava estar com o rosto dessa forma, então vamos aqui fazer a diferença para diminuir esses incômodos e deixar a vida mais leve, liberar mais o sorriso. Muito bem, vamos lá falar um oi para todo mundo que está aqui. Estava com saudades de vocês. Oi, Meire, acabei de fazer uma avaliação de toxina que foi incrível. Vou contar, Meire, vou contar um pouquinho de sua história, tá? Já achei seu nome aqui, já me empolguei. Então vamos lá. A Meire é uma paciente que foi paciente nossa, eu acho que ficou em tratamento com 1 ano e pouco, acho, me confirma aí, Meire, quanto tempo a gente ficou em tratamento, 1 ano e pouco. Então ela é uma paciente que já veio com fase de sequelas. A gente evoluiu muito no tratamento e chegou no momento que com a fisioterapia a gente estagnou. Então qual foi o próximo passo, que é o que eu falo para vocês? Vamos para a aplicação de toxina para passar essa fase, só que ela já tinha evoluído muito. Então a gente fez a toxina e agora ela voltou hoje para fazer uma nova avaliação para reaplicar a toxina. Só que sabe quanto tempo depois? 1 ano depois. Mas 1 ano não é porque ela deixou e aí foi passando e ela esqueceu. Não, porque as queixas dela se mantiveram tão boas somando o tratamento que a gente fez e mais uma aplicação correta, que isso foi se mantendo, que ela demorou 1 ano para ter queixas significativas para aplicar. E qual foi o melhor? Quando eu fiz a avaliação dela hoje para toxina, que eu olhei o rosto dela e falei, Meire do céu, você tá com o rosto melhor ainda, porque a soma da estratégia do tratamento mais a toxina fez com que o rosto dela continuasse evoluindo, continuasse sendo leveza. Vai ter pontos que ela vai aplicar que são os mesmos pontos? Sim, mas o rosto dela tá diferente, então provavelmente a quantidade de toxina é diferente e o efeito vai ser melhor. Então eu tô muito, muito feliz, Meire, realmente, primeiro de te ver de novo, que você sabe que você mora no meu coração, mas também porque ver que deu certo, né? Que a nossa abordagem deu certo e que seu rosto continuou evoluindo. Muito bem. Quem mais tá aqui? Luciana, Mônica, Lindaura, Vanessa, Alexandre, Anne, oi Angélica, Valéria, oi Paola, acabei de fazer a avaliação da Paola também. Cris, Rafael, boa noite. Oi Sheila, Carla, Elaine, Kelly, Lília, quase 2 anos a gente ficou em tratamento, ótimo. Priscila, Bruna, Célia, boa noite Célia, oi Peu, Jusileide, quanta gente boa. Ai, que bom, Meire, que você ficou bem e que realmente a gente fez a diferença, né? Uma das coisas que ela tinha muito era a dor e hoje ela falou pra mim, fiquei 1 ano sem tomar remédio pra dor, né? Então, isso vale muito, muito mesmo. Vamos lá. Olha, hoje é live de perguntas e respostas, então eu abri uma caixinha hoje e vou começar nas perguntas que estão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tô com 1 mês de paralisia e já voltou quase tudo. Posso voltar para a academia? Olha, eu não indicaria ainda voltar para a academia. Por mais que já tenha voltado quase tudo, o platisma, que é esse músculo do pescoço, ele tem a tendência a puxar o rosto para baixo. E você ainda está no processo de desenvolver um equilíbrio muscular. Então vamos falar sobre equilíbrio muscular. Para o movimento, deixa eu tentar me posicionar melhor aqui, para não ficar com o meu lustre de coronavírus bem de... sabe aquele halo de luz assim? Então, pronto, melhorou. Mas a porta ficou aberta, mas tudo bem, tá, gente? Então a gente mexe uma coisa, piora a outra, mas tá tudo bem.
Então vamos lá. Quando a gente fala de um movimento harmônico, precisa haver equilíbrio muscular. O que é equilíbrio muscular? O que contrai para o centro tem que estar equilibrado com o que contrai para abrir, né? Então, constritores equilibrados com dilatadores. O que contrai de um lado do rosto equilibrado com o que contrai do outro lado, para que o movimento seja simétrico. O que contrai para tracionar para cima equilibrado com o que contrai para tracionar para baixo. Por quê? Se você contrai muito para cima, atrapalha descer. Se você contrai muito para baixo, atrapalha subir. E esse é o problema da academia e desse músculo platisma. Porque veja, gente, que ele é um músculo que, juro, ele ocupa, ó, daqui de cima até a clavícula. Então, ele é um músculo muito grande. Imagina se todo ele, ó, contrai. Então, vou fazer a contração do platisma, tá? Aqui, certo? Ele contraiu aqui. O que aconteceu com o meu rosto? Tracionou para baixo. Aí você fala assim, Grazi, mas quando eu vou na academia, ele não vai contrair dessa forma. Vai contrair assim, só que outros músculos vão contrair em cima, que vai dar equilibrado. Então, quando você faz, ó, bíceps, imagina que você está fazendo bíceps, muita força. Olha o que está acontecendo, ó. Eu vou segurar na mesa aqui, ó, para fazer muita força. Veja, ó, começa a puxar aqui para baixo o meu pescoço. Ou você vai fazer peitoral, a mesma coisa. E aí, o que vai acontecer? Por mais que o seu rosto esteja quase 100% recuperado em um mês, não é como era antes, tá? Não é como era antes. O músculo não tem mais a capacidade de relaxar que ele tinha antes. Então, o que acontece? Se ele não tem mais a capacidade de relaxar o que ele tinha antes, por mais que pareça que tá tudo bem, tá? Você tracionar e contrair o platisma, ele vai se manter levemente contraído depois da academia. E o que vai acontecer? Atrapalhar o retorno do seu sorriso. Então, tudo isso para falar que não. Eu não indico você voltar ainda. Espere pelo menos uns 5 meses para voltar para a academia real, tá bom? Garantindo que você se recuperou, tá? Estou falando para esse caso especificamente. Vamos ver o que mais. Oito meses de paralisia, ainda dá tempo de voltar o sorriso? Minha bochecha está amortecendo. Então, quais são as suposições que eu faço com esse questionamento? Vanu, tá aqui, não tá? Então, vamos lá. Se eu perguntar alguma coisa, me responda, tá bom? Que aí a gente fala sobre isso. Se você tá aqui com a gente me perguntando sobre 8 meses de paralisia, quer dizer que, infelizmente, não foi possível ter uma recuperação completa com 3 meses, 3 a 4 meses. Se você não recuperou completamente com 3 a 4 meses, já me dá a hipótese de que você tem algumas cincinesias e algumas contraturas, tá? Você vai conseguir melhorar o seu sorriso? Sim. Se você fizer o tratamento correto, você vai melhorar o seu sorriso. Será que vai ser possível recuperar completamente? Provavelmente, exatamente como era antes, provavelmente, infelizmente, não. Porque uma vez instaladas as cincinesias, a gente consegue melhorá-las e consegue melhorar muito. A Meire é um caso desse, que quando chegou aqui pra gente, né, Meire, tinha muita cincenesia. Consegue melhorar muito, mas eliminar completamente não. Então, se a gente não consegue eliminar todas as cincinesias, pode ser que permaneça assim um comprometimento do sorriso, mas não significa que o seu sorriso como está hoje vai ficar como está, porque você não está satisfeita com ele, mas com o tratamento a gente pode aumentar o seu nível de satisfação. Então me escreve aqui, Vanu, quanto o seu sorriso te incomoda hoje. Me fala se ele te incomoda um pouco, alguma coisa, muito ou extremamente, tá? Eu não conheço o seu rosto, mas me fala o quanto o seu sorriso te incomoda aqui. Se ele te incomoda, a gente consegue diminuir o quanto ele te incomoda. Então, consegue sim fazer a diferença para diminuir o seu incômodo. Agora eu pergunto,
Se ele te incomoda extremamente e a gente passar para o te incomoda alguma coisa, em vez de extremamente, é uma vantagem, não é? Só que você pode escolher permanecer no incômodo extremo ou fazer um tratamento e permanecer no tratamento para chegar no algum incômodo, tá? Então, olha lá, a Vanu tá falando que ela tem sim cinesias. Então, a gente sim vai conseguir melhorar o seu sorriso, mas provavelmente não vai conseguir eliminar completamente para voltar a 100% como era antes, tá? Vamos ver o que mais o que temos aqui. Boa pergunta, acho que nunca ninguém me fez essa pergunta aqui. O que é mais difícil, tratar a fase flácida ou a fase crônica? Olha, eu vou te dar uma resposta que não é nenhuma dessas duas. A mais difícil para mim de tratar é a fase de recuperação do movimento. Por quê? Na fase flácida, claro, a gente tem uma preocupação, tem uma questão emocional muito importante, tá? Porque tem, né, aquele movimento de eu não sei se vai voltar, mas a gente consegue trazer, de acordo com como foi a história do paciente, a gente consegue direcionar um pouquinho o que a gente vai esperar, tá? E a gente sabe que vai começar a ter melhora. Claro que depende da causa, a não ser que foi uma causa absurda, assim, ou uma secção, ou uma cirurgia, mas a gente sabe que vai começar a melhorar alguma coisa. Então, é gostoso de tratar, e claro, eu gosto de tratar todas as fases, mas é uma fase que, vamos começando a ter melhora. Na fase crônica, eu acho que foi. Ai, meu Deus, será que foi? Me falem se foi. Santa Mãe do Guarda. Meu, até sua aqui, desculpa. Então vamos lá, 1000 perdões. Vou voltar. Na fase crônica, que a gente entende como a fase de sequelas, entendeu? O que acontece? Dijane, eu não quis entrar e sair, porque senão ia gravar 2 lives. Ele ia cortar a live no meio e eu tenho medo de... Aí confunde todo mundo. Desculpa. Então, na fase crônica, que é a fase de sequelas, é muito bom atender porque você sabe que você vai fazer a diferença para o paciente. Todo paciente que entra com sequelas para a gente tem evolução, a gente tem melhora. Se o paciente permanece no tratamento, ele vai conseguir uma boa evolução. Por que eu falo permanece? Se você faz 1 mês de tratamento, não vai trazer diferença para você. Se você faz 2 meses de tratamento, não vai fazer diferença, porque tudo que você ganhar, você vai perder se você para o tratamento. Até entrar no 4º mês, que começa a gente ter mudanças permanentes, realmente permanentes, você perde. Se você para, você perde.
tá? Mas eu tenho certeza que eu vou fazer a diferença para aquele paciente. Então, eu adoro atender paciente que está na fase de sequelas, porque eu sei que eu vou fazer diferença. Pode ser que a gente não chegue no 100%, que provavelmente não vai chegar, e a gente deixa tudo isso muito claro já na avaliação. Mas eu sei que a gente vai fazer diferença. Se o paciente permanecer, vai fazer diferença. Agora, a fase de recuperação do movimento é a fase mais tensa. Porque na fase de recuperação do movimento, se o paciente não recuperou em até 3 meses, eu sei que vai ser desafiador, tanto para ele quanto para nós. Que vai ter muita oscilação. O Peu tá passando por isso, né? Que você tá aqui, Peu, com a gente, tá passando por essa oscilação e é desafiador. Então a gente fica naquela luta por diminuir as cincinesias que estão se instalando para fazer uma diferença permanente. Então essa para mim é a fase mais difícil, porque a gente tem a incerteza do que vai se instalar, nada diz, é isso que vai se instalar, nada vai falar isso, é isso que vai se instalar. Então a gente fica naquele, olha, vamos lá, ok, estamos dando conta, vai dar certo, vai dar conta, mas tem um momento de desafio. Então esse para mim é o meu maior desafio, tá? Deixa eu responder perguntas de vocês que estão... deixa eu ver se eu consigo pegar a pergunta de vocês aqui, eu não tô conseguindo. A Lu perguntou, quanto tempo dura em média um tratamento? Depende, Lu. Se um paciente que chegou e teve, com 2 semanas começou a ter melhora e está com uma evolução quase completa ali, com perto de 2 meses, esse paciente vai fazer o tratamento até 3 meses, provavelmente vai ter alta, aí com acompanhamentos mensais só para garantir que está tudo bem. Se a recuperação não teve melhora, não teve recuperação completa até 3, 4 meses e começou a entrar com uma fase de aparecer as primeiras cincinesias, pensando que o paciente começou com a gente do zero, tá? Esse tratamento ele vai permanecer até 1 ano e pouco, 1 ano e meio, tá? Agora, se o paciente entrou com fase de sequelas, ele também vai permanecer com 1 ano e meio com a gente. Porque aí a gente fala que assim, você tem a premissa básica que é o quanto o seu nervo te dá de movimento. Só que a gente não atinge o quanto o seu nervo dá de movimento. Com o nosso tratamento a gente vai além. Só que esse além a gente demora um tempo até chegar nesse além. Então é assim, pensa que você começa o tratamento, você não vai estar aonde é o seu nível básico do nervo e do seu movimento, que você pode conseguir naquele momento. Quando você começa o tratamento, a gente tem um monte de sujeira em cima disso. Então, os primeiros meses é para limpar essa sujeira, para aí sim chegar na realidade do seu nervo e do que você tem de movimento de base, tá? E depois desse período, aí a gente evolui mais ainda. Então, o tratamento ele vai em torno de, para ter o máximo de resultado. Se você quer o máximo de resultado do seu rosto, ele envolve aí entre 1 ano a 2 anos, depende da fase que você chega pra gente, tá? Vamos ver de perguntas aqui. Eu tô respondendo as perguntas abrindo, eu nem li antes, tá bom? Porque eu queria responder com vocês. Levei uma pancada no rosto e ficou muito inchado e depois tive a paralisia, sinto o rosto contraindo e com espasmos. Eu vi que você estava aqui na live, forjado, é isso? Eu preciso de um pouco mais de informação, porque assim, você pode ter tido uma pancada no rosto e esse edema da pancada, o inchaço no seu rosto, comprime a saída do nervo que ela tá aqui, ó. A saída é bem aqui abaixo da orelha. Então, se você teve uma pancada muito intensa e inchou demais, esse inchaço, esse edema vai comprimir a saída do nervo e você pode ter uma paralisia depois disso, tá? Só que com relação a sentir o rosto contraído e com espasmos, eu preciso saber, faz quanto tempo que isso aconteceu e que medicamentos você tomou? Porque o inchaço, ele vai diminuir com o medicamento. E se isso aconteceu, eu tô criando hipóteses, não sei nada sobre o seu caso, tá? Tô até vendo se você mandou alguma coisa aqui, mas eu não vi nada. Se ele aconteceu faz mais ou menos 15 dias, 10 dias,
esses espasmos podem ser porque o seu rosto ainda pode estar perdendo um pouco de movimento, então ele está gastando o que você tinha de reserva, e aí começa a ter alguns espasmos, porque é como se ele estivesse indo perdendo o movimento, tá gastando e tá perdendo. Agora, se faz mais de 15 dias, faz um mês, esse estar duro, estar contraído, estar tendo espasmos pode ser sobrecarga do seu músculo. E aí ele vai entrar em fadiga, vai começar a ficar rígido e o movimento deixa de ter aquele equilíbrio que a gente falou no começo, tá bom? Então, ó lá, faz um mês e não tomou nenhum medicamento. Então, então eu vou para a hipótese de que é sobrecarga, que o seu rosto está sobrecarregado, ou você está fazendo exercício demais, não está dando pausa, não está fazendo o tratamento correto, e em vez de melhorar o movimento, você está atrapalhando a melhora desse movimento, tá? Vamos ver o que vocês estão comentando aqui. Até quando a recuperação pode ser, até quanto tempo pode ser irreversível? Olha, tem graus de, Carlos, tem graus de irreversível, tá? Não é porque a gente não volta para o 100% que você vai ficar na pior condição. É aquilo que eu falei, você pode ter uma sequela que ela é leve, uma sequela moderadamente leve, moderada, moderadamente severa e severa. Então não é a mesma coisa você tá com uma sequela moderada para moderadamente severa e uma sequela leve. Então, por mais que ela seja irreversível, tem graus de comprometimento. Vocês aqui já acompanharam várias lives com vários pacientes aqui, ou várias pessoas com paralisia, e vocês viram os graus diferentes de consequência que tem. Então, se não teve uma recuperação completa até 3 meses, a probabilidade é que vá ficar com alguma sequela. Só que o grau de sequela pode ser diferente, tá? Vamos ver o que mais. Guillain-Barré, vocês estão falando aqui, né? A Nath e a Lu foram por Guillain-Barré. Se a gente tem um comprometimento bilateral da Guillain-Barré, o processo é um pouco mais intenso, tá? De recuperação, porque o desequilíbrio muscular fica maior ainda. Tem pouca referência. Então, a gente consegue sim ter uma evolução, mas tem um caminho maior a ser seguido aí. Vamos ver o que mais que temos aqui. A Larissa fez uma outra pergunta interessante. Vocês estão com perguntas boas hoje. Posso fazer alguma coisa para o paladar voltar mais rápido? Alguns pacientes meus fazem o seguinte: manter um sabor por mais tempo na boca. Então, por exemplo, você pega um paladar só, põe na boca e mantém ele na língua. E tenta transferir o que você está sentindo da língua do lado que você não teve a paralisia para o lado que você teve. Transferindo mesmo. Então, se concentra nesse paladar e tenta transferir para o outro lado. Eu já tive pacientes que melhoraram muito o paladar com isso, tá? Porque é uma questão de aprendizado do caminho mesmo, da sensibilidade do paladar. Então, é uma coisa que você pode tentar. Relaxar o lado sadio vai ser conduta principal até quando? Na verdade, ele nunca é conduta principal, tá? A conduta principal nunca é relaxar o lado sadio. Você pode analisar dentro do lado que não teve a lesão. Eu não gosto muito de falar lado sadio e lado normal e anormal. Eu não gosto disso, tá? Eu gosto de falar o lado que teve a lesão e o lado que não teve a lesão. Você tem que avaliar no lado que não teve a lesão que ponto específico está tracionando demais e atrapalhando o outro. Mas o foco nunca é relaxar somente o lado que não teve a lesão, tá? O foco é analisar o movimento. Neste movimento, por que ele não está acontecendo? Está tracionando demais para o lado que não teve a lesão? Preciso liberar alguma coisa do lado que teve a lesão e que já começou a atrapalhar o retorno do movimento?
tá? Então, observar, não tem essa história de só focar num lado ou só focar do outro. É um conjunto, de novo, para equilíbrio muscular. Acho que a palavra da live de hoje é equilíbrio muscular, né? E tenho paralisia há 4 anos com muitas cincinesias. Ainda dá tempo de melhorar? Com certeza dá tempo de melhorar. Como que você vai melhorar? Primeiro passo, uma avaliação correta. Segundo passo, fazer as sessões e as orientações que você faz em casa para começar a limpar o seu rosto, diminuir contratura, dar mobilidade, permitir mais o movimento que, como eu falei, está escondido aí. Terceiro passo, continuar no tratamento para que a gente não mexa só na parte superficial, mas mexa na estrutura real. E o resultado dessa mudança de estrutura, ela não acontece no primeiro mês, ela não acontece no segundo. Ela vai começar a aparecer, ela começa a ser feita no começo do tratamento, no primeiro, segundo mês, mas ela só vai aparecer com resultados permanentes depois do 4º, 5º mês, tá bom? Mas com certeza dá para melhorar muito. Vamos ver o que mais temos aqui. Muitos espasmos do lado que teve a lesão. O que eu indico? Bolsa de água morna. A bolsa de água morna vai, se você não foi uma lesão por tumor de parótida, se você não tem rosácea, pode fazer a bolsa de água morna, que isso vai te ajudar a dar pausas para o seu rosto. O seu rosto também precisa de pausas. E pausas não significa ficar sem falar. É uma pausa para recuperação muscular. Então, o que você vai fazer para recuperação muscular é bolsa de água morna. Você pode fazer 2, 3 vezes por dia, com 20 minutos no seu rosto do lado que teve a lesão, tá bom? A paralisia facial por síndrome de Hansen-Hunt pode atingir 90% de melhoras. 1 ano de paralisia, sorriso torto, a sobrancelha provavelmente não sobe. Não sei te dizer isso sem avaliar o seu rosto, tá? Não sei te dizer isso. Se a gente pensar em 90% de melhora, significa uma sequela leve, né? Normalmente, os pacientes que têm síndrome de Hansen-Hunt, eles podem ir para sequela moderada. Se você está me falando que a sua sobrancelha não sobe, eu já entendo que a sua sequela hoje em dia não é tão leve. Ela já é uma moderada para uma moderada severa. Então, a gente consegue reduzir para uma moderada leve, mas não para uma leve que seria 90%. Mas já é uma melhora. É uma melhora sem dúvida. Mas não necessariamente para uma sequela leve, tá? Mas eu tô falando isso sem ver o seu rosto. O que eu quero que vocês entendam é que o tratamento da paralisia facial, ele não é ou recupera completamente ou é nada. Não. Tem muitos caminhos aí, e se você for perguntar, entre melhorar 50% e não melhorar nada, o que você prefere? Eu prefiro melhorar 50%. Entre conseguir fazer alguma coisa, pelo menos metade do caminho, e não fazer nada, metade do caminho já é muita coisa, porque vai fazer a diferença, tá? Vamos ver o que mais temos aqui. Para bolsa de água morna, para espasmo, pelo menos de 10 a 20 minutos, tá bom? Então, pelo menos de 10 a 20 minutos. Se você tem dor, com certeza é 20 minutos. Mas para espasmo, uns 15 minutos assim já dá boa diferença. Oi, Kelly! A Meire perguntou uma boa pergunta. Posso fazer aplicação de toxina e depois fazer a sobrancelha definitiva? Pode, mas espera estabilizar o seu rosto. Então, você vai fazer a primeira aplicação, vai fazer o refinamento e depois tem mais 15 dias ali, depois desse período, porque aí tudo vai estar mais equilibrado para você. Quando ler, né, quando ela for fazer, tá num equilíbrio, tá bom? Que bom, Carlos. Que bom, eu também estou bem ansiosa para sua avaliação. Ai, obrigada! Estou bem feliz de estar de volta.
Vamos ver. Clara, você fez a sua pergunta, mas eu preciso... Olá. É normal doer a parte da maçã do rosto? É o mesmo caso do forjado, que falou que estava com o rosto, né, que estava contraindo. Quando a maçã do rosto está dolorida, do lado que teve a lesão, significa que sim, é uma sobrecarga. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é o que você está fazendo com o seu rosto. Qual é o tratamento que você está fazendo? Se você tem um tratamento que faz mímica e fortalecimento e movimentos de incentivo, isso vai sobrecarregar, vai dar dor e vai atrapalhar o retorno dos seus movimentos. Se você no seu dia a dia fica contraindo, tentando incentivar o seu rosto, testando o rosto no espelho, isso também vai provocar sobrecarga. Então a primeira coisa que você tem que fazer é para de fazer o tratamento errado. Segundo, para de tentar incentivar o seu rosto durante o dia, porque ele sabe o que ele tem que fazer. O movimento do rosto, ele é um movimento que ele é automático. A gente não precisa pensar no movimento para saber o que ele tem que fazer. Ele vai automaticamente. Então, você não precisa ficar incentivando para ensiná-lo de volta. Então, veja o que você está fazendo no seu dia a dia e que está sobrecarregando o seu rosto. Toda vez que a gente sobrecarrega um músculo, seja ele qual for, a gente começa a fazer outros movimentos para compensar a dor e o cansaço desse músculo. Então, vamos pensar assim. Voltei agora de viagem e resolvi que vou para a academia para compensar esses 15 dias que eu estive fora. E aí eu resolvo compensar esses 15 dias em um dia só da academia. E vou fazer, vamos pensar que eu teria que fazer 30 leg press em cada sessão de academia. Vamos contar aí 10 dias de academia, 10 vezes 30, 300. Vou fazer 300 repetições de leg press num dia só. Meu rosto, minha perna vai ficar sobrecarregada. Eu não vou conseguir andar direito. E o que eu vou fazer? Eu vou compensar e andar de outra forma. Se isso permanece, ou seja, todo dia eu tô com dor e começo a fazer um movimento compensatório, eu posso sobrecarregar outras partes, ensinar o meu cérebro a fazer o movimento errado e aí tem mais desequilíbrio e tem mais sequelas negativas no seu movimento. Então, o que você tem que fazer é pausas para o seu rosto, bolsa de água morna e, principalmente, analisar o que está te levando a isso. Esse é o ponto principal. A bolsa de água morna vai ajudar a melhorar? Vai. Fazer pausas para o seu rosto vai ajudar a melhorar? Vai. Mas, se você não parar o que está te levando a isso, você não vai melhorar, tá bom? Vamos ver o que mais, o que temos aqui, ó. Às vezes o meu rosto fica coçando do lado da paralisia. É normal? O que pode ser? Tem algumas explicações, tá, Cris? Uma das hipóteses é: se você tá com o rosto muito contraturado e você faz a bolsa de água morna, o que acontece quando o rosto tá tenso, contraturado? O músculo fica contraído. E os vasos que estão passando dentro deles ficam pressionados porque o músculo está apertando. Então, quando o vaso fica pressionado, né, o vaso está passando aqui, ele fica pressionado, o sangue passa a não circular direito. Se você faz a bolsa de água morna e depois você sente essa coceira, pode ser porque o seu músculo está relaxando e o sangue passa melhor e ele dá uma coçadinha. Essa é uma das hipóteses, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui. O que mais vocês têm de perguntas aqui? Me mandem aí. A Daiane falando que começou o tratamento e recomenda muito. Que bom, Dai, que bom que você está satisfeita. Vocês, duas perguntas aqui falando de sobrancelha, né? Então, por que a sobrancelha não levanta? O que acontece? Como destravar a sobrancelha? Quando a gente vai fazer o movimento de levantar a sobrancelha, a gente precisa primeiro avaliar por que a sobrancelha não está levantando, tá? Ela pode não estar levantando porque o seu músculo, que é o frontal, que é o que levanta a sobrancelha,
não tem capacidade de contrair? Pode. Quando que isso acontece? Você fez uma cirurgia de prótese de ATM e na incisão, no processo cirúrgico, foi seccionado o ramo que vai para a parte do frontal. E aí, infelizmente, não tem como recuperar. Ou não é essa situação. Você tem sim alguma contração na sobrancelha, mas ela está aderida, está grudada na testa porque você fez eletro, porque é muito tempo tentando sobrecarregar, levantar demais a sobrancelha e acaba sobrecarregando, liberando substâncias que vão grudar o seu músculo na pele, ou pelo próprio tempo sem se movimentar. E essa pode ser uma opção, pode ser uma situação. Então, você até tem capacidade dela se mexer um pouco, mas está grudada, não tem liberdade de movimento. Ou uma terceira hipótese, que é a mais comum, é as cincinesias de músculos puxando a sobrancelha para baixo. Por exemplo, cincinesia de corrugador e cincinesia de orbicular do olho, que na hora que você vai levantar, ela não levanta porque tem músculos puxando para baixo. O massageamento vai melhorar isso? Não, ele pode aliviar. Mas se você não fizer um tratamento que ensine esses músculos a relaxarem realmente e permanecerem relaxados quando você levanta a sobrancelha, e aí você não consegue ter essa evolução. Então ela pode soltar um pouco, mas você não vai conseguir evoluir, tá? Então todo movimento a gente tem que fazer essas perguntas. Tem capacidade, tem liberdade e tem permissão de movimento. Lá, a Cris falou que é depois da bolsa de água morna mesmo que ela sente essa coceirinha. Então tá relacionado a isso, tá, Cris? É quando você tem mais sangue circulando, tá bom? A Fran tá perguntando sobre o que fazer na assimetria facial. Se é indicado botox, se é indicado preenchimentos. Bom, primeiro a gente precisa ver, essa assimetria é por uma paralisia facial, tá? Então, porque você só falou assimetria. Eu entendo que sim. E a gente precisa ver em que fase da paralisia você tá. Você tá na fase flácida, você tá na fase de recuperação, você tá na fase de sequelas. Mesmo em qualquer situação, precisa ter um tratamento antes, um tratamento correto antes da aplicação da toxina. Porque você fazer a aplicação só para corrigir a assimetria não vai fazer com que a sua evolução seja permanente, tá? Então você pode corrigir uma assimetria, mas você ou pode ficar dependente dessa toxina ou a aplicação não dar resultado. Você esperar um resultado muito surpreendente com a aplicação da toxina e ele ser bem diferente do que você espera. Porque se você não faz um tratamento correto, se você não faz um tratamento que o profissional olha e saiba o que está acontecendo e você vai direto na aplicação da toxina, a grande chance é que quem vai aplicar não entenda de paralisia. E aí ele vai aplicar pensando só na harmonização e vai comprometer mais ainda o seu movimento. A gente tem inúmeras histórias aqui. Então, quando que a toxina ou o preenchimento é indicado? O preenchimento eu já não gosto muito, tá? Porque o preenchimento deixa o rosto muito rígido e a gente quer mobilidade, a gente quer movimento e não quer só uma questão estética parada, no repouso. Então, a toxina indicada depois que, vamos lá, alguns parâmetros. Primeiro, você já tem mais de 1 ano de lesão, tá? Segundo, você está na fase de sequelas e faz tratamento há pelo menos 3 meses com um profissional que é especialista no tratamento da paralisia facial. E por último, tem uma avaliação desse profissional para sugestão de pontos. Então, nesses casos, sim, ela é indicada você ir direto para a aplicação de toxina sem ter um profissional de reabilitação por trás. A chance de você perder dinheiro e não dar certo é muito grande, tá? A Karina Lobo, tenho paralisia facial há 4 meses, já tenho um pouco de movimento na sobrancelha e no olho, também a boca já desentortou bastante. Karina, você está num momento tenso.
Pode parecer que tá tudo bem, mas 4 meses é quando começam a aparecer as primeiras cincinesias, que são as contrações involuntárias enquanto você está fazendo um movimento. Como você não se recuperou completamente até 4 meses, eu suponho que isso vai acontecer com você. E nesse momento não é momento de você focar para resolver o mais rápido possível. Esse é o momento de você procurar um profissional para evitar que essas cincinesias, que provavelmente vão começar a aparecer, não sejam as piores, tá? Porque elas vão começar a aparecer e infelizmente vai ter um pouco de perda de movimento do que você já tem. Então, é momento de comemorar porque muita coisa melhorou? Sim, é momento, mas também momento de atenção. Esse é o momento que eu falo que é o momento mais crítico do tratamento. 4 meses, 4 meses e meio, 5 meses é o momento mais tenso e mais crítico, em que você mais precisa de um tratamento adequado para passar por essa fase da melhor forma e que as cincinesias não se instalem de forma potente que depois a gente não consegue tirar, tá? Muito bem, o que mais? Tem alguma coisa? Falei sobre a sobrancelha. A Clara perguntou também, como fazer para o olho piscar mais rápido? O olho só pisca mais rápido depois que ele fecha adequadamente. Então, será que você está fechando adequadamente o olho? Sem esse fechamento suave, leve e adequado, o piscar ele não vem, tá? Então, o passo anterior ao piscar é o fechar do olho adequado. Uma das coisas que você pode fazer e que todo mundo pode fazer para melhorar o fechamento do olho é o alongamento da pálpebra, que é aquele que você segura na sobrancelha e traciona a pálpebra para baixo, tá? E aí fazendo a pálpebra ficar alongada. Não pode encostar aqui embaixo, não é para apertar o olho, é para descer a pálpebra. Aqui a gente está estabilizando e aqui a gente está tracionando. Isso vai ajudar você a fechar o olho um pouquinho melhor. É a única coisa? É suficiente? Não, não é o suficiente. Mas é uma coisa que você pode fazer para ajudar o seu olho a fechar um pouco melhor. Certo? Muito bem, pessoal. Live dada? Respostas feitas? Espero que sim, eu respondi tudo que tinham me mandado aqui. Juntei algumas perguntas, né, que eram muito parecidas. A Mara perguntou, tem algum alimento que não devemos ingerir? Todos os alimentos que são inflamatórios, Mara, ele acaba aumentando o grau de inflamação corporal e isso atrapalha tanto a recuperação. Você já não está mais na fase de regeneração do nervo, porque a gente já conversou algumas vezes, o seu nervo já passou pelo processo de regeneração, mas alimentos inflamatórios fazem com que a tensão do rosto fique maior, tá? Então isso sim deixa o seu rosto com mais dificuldade de mobilização. Então evitar alimentos inflamatórios, carboidrato, farinha, você vai perceber açúcar e farinha branca, exatamente. Você vai perceber uma leveza no seu rosto, certo? Muito bem, pessoal, live dada. Semana que vem estamos de volta e semana que vem eu vou pensar num tema legal pra gente, que eu quero fazer uma live temática na semana que vem, tá bom? Um beijo, nos vemos semana que vem. Tchau!